Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. A natureza nos convida mais uma vez. Que possamos nos felicitar disto, todos nós aqui. Então, a correspondência que temos, nós todos aqui, filhos desta vida, viventes desta vida, de que a vida faz viver e fica estar vivente. E estamos viventes. E este hálito do vivente, isto que traz para nós toda a possibilidade de estar vivente. Então, saudações por nós e por tudo isto e por viventes que somos, seres da natureza humana e espiritual. Nos acostumamos tanto com isto de estar e ser, protagonizar nesta vida. Deste gênero, repetindo, espíritos da natureza humana, num instante, num módulo insignificante, podemos não estar mais e nem protagonizar o que significa ser um espírito da natureza humana e espiritual. Então, isto já é pródigo. Então, o fundamento deste portal da edificação pleito ecumênico da verdade, não estar indo para frente, não basta, não é um conhecimento maior, protagonizar o que nós temos em fundamento, e o que temos em fundamento não está em discussão agora. Somos viventes. Não é discutível que não somos viventes ou não. De que respiramos o ar, todos nós, e este ar é um elemento. E todos os demais elementos estão em nós, consignados e abraçados, e estamos viventes. Então, no gênero e grau disto que é absoluto, aqui reinamos, então há uma expressão de um ser da natureza humana e espiritual que se expressa aqui, de um ser humano da natureza espiritual, que tem dentro do seu dom ancestral a possibilidade de ser intermediário de outra expressão em outro campo de vida. Então aqui reina Raquel e Sofia de um campo de vida muito distinto, totalmente distinto, e aqui reina. Mas se não fosse da natureza humana e espiritual, que tipo de voz teria? Que expressão teria? Como se manifestaria? E como sendo seres da esquerda significa que não são seres maléficos. Então quem pudera trazer isso, seres da esquerda, significa que dentro da confecção da natureza humana e espiritual, há modos distintos de progressão, de caminhos de progressão. Em sendo assim, Raquel e Sofia significam um sinônimo de dois seres de compatibilidade máxima, como sendo uma única voz, como sendo uma única expressão. E este complexo é incompreensível para tudo aquilo que possamos entender no gênero que estamos, deste grande mundo civilizatório que possa entender, porque não é entendível, mas se manifesta. Então podem entender todos vós quando um som estridente de um aluvião ou de um grande trovão, do encontro
duas circunstâncias e nos acostumamos, nós não entendemos, mas é indiscutível. Indiscutível. Então, todos os elementos são indiscutíveis. Então, onde a arte caminha, por todos os pontos daquela caminha, de uma abundância imensa, sendo que ela pode estar extremamente invisível, visível, caudalosa, congelada, quentíssima, e é indiscutível. Então, consagra ao homem a capacidade de observá-la e depois colocar em uma observação do que seja este elemento. Ela é indiscutível. Então, no portal da edificação gosta do que é indiscutível. E não nisto do gênero que tratamos a natureza humana e espiritual, consagra que, dentro do indiscutível, retornando aos fundamentos de nós, a todos os fundamentos de nós, que é inquestionável. Inquestionável, tanto com o nascimento e a morte. Inquestionável do que significa nossos corpos depois, do que significa a morte que vai estar viva de outro modo. E todos os elementos que podem produzir a capacidade de tudo isto. Então, algo indiscutível para nós, a potência divina. Quer dizer que podemos serpentear de ódio e de tudo que podemos, e ainda continuamos vivos, e a potência divina está em nós. Então isso não pode tornar-se do indiscutível uma justificativa. É que estamos assolados disso. Então podemos tomar uma grande quantidade de água, e esta água poder ser a potência divina em nós, adentrando sempre como uma fonte inigualável, inesgotável. Então isso poderia estar potencializado, agrupado, ou poderia esvaziar-se em milhares de canais, mas a potência e o princípio é o mesmo, indiscutível. Existe uma entrada e muitas saídas. Então a capacidade que temos de estar em pé e de utilizar todos os recursos que nós recepcionamos de graça. Não mais do que isso, obrigatoriamente recepcionamos. Então, o feitio de recepcionar, que nós somos a natureza humana e espiritual, de outra forma, se inverter, não somos mais, seríamos outro tipo de ser. Então, há entradas e saídas de todos os animais concebíveis nesta terra, totalmente distinto da natureza humana e espiritual, indiscutível. Então, não podemos, por apetite, nos tornar um boi. Nenhum boi, por apetite, pode se tornar da natureza humana e espiritual. Então, significa que abordamos aquilo que faz o fundamento da vida. Nisto está todos vós, todos que estamos aqui. Então, aperfeiçoados num elemento de transição, de um gênero de ser que, num milagre absoluto, pudesse existir nesta terra. E de estar encarnado nesta terra é como descer nas profundezas de um oceano. Então, quem está na superfície tem a proeza da leveza. Mesmo assim, então a proeza da leveza só como uma circunstância de demonstração e de se aprofundar nas profundezas de um oceano. Então, existem seres que vieram despertos integrais, inteiros, e vieram para esta terra e se aprofundaram na profundidade imensa de escuridão, na profundeza do oceano, e trataram conosco. Alguns. E não são tão alguns, porque nós podemos conhecer alguns, porque mediante aquilo que a proeza deveria estar, seria de demonstrar isto em público, e que se em público se tornasse em público, e fosse para sempre em público.
como os grandes seres que sabem todos vós. Então, na grande Umbanda Sagrada, há muitos seres tais que, para perfurar outra vez e reencarnar outra vez, em circunstância do translúcido, de inteligência pura, de consciência total, e vir para cá. Não consegui nada do que recepcionamos. Então todos os místicos e videntes de todas as partes viram a mesma entrada, as mesmas entradas. Então quando estas entradas, que no princípio de tudo tratamos de chakras, e depois disto, entendam todos vós. Nós somos camadas recepcionando. Então tem a primeira camada recepcionando, que é orgânica, sustenta o orgânico, nosso organismo físico. Depois sustenta um outro organismo intermediário. Depois sustenta outro organismo intermediário. Na multiplicidade de todo o que possa, de todo vidente, em número de 7, que se multiplicam por 7 até o infinitesimal, já que para suprir toda a vida é incalculável. Sobremaneiras entendemos o quê? Sobremaneiras entendemos que nem como somos viventes e viemos como viventes desta grande civilizatório externo que tem alguns milhares de anos, progressivamente. Dentro do que tudo importa coletivamente foi separado e foi discutido. Em discussões imensas, em todas as áreas possíveis, que é de onde viveis todos vós lá fora. Protagonizar o vivente lá fora. Onde está? Sabe que protagoniza lá fora uma pessoa que é importante ou não. Uma pessoa que deveras sabe mais ou não. Uma pessoa, isto e aquilo. Uma pessoa é uma circunstância coletiva, não tem origem. Então o que nós estamos tratando aqui é como podemos partir do princípio de um fundamento indiscutível para ter a revelação de onde está a nossa origem. Então, se acendermos a luz e colocarmos algumas mesas e umas cadeiras, todos poderão discutir o mundo, discutir a vida, discutir os caminhos, discutir o que gostam, o que desgostam, seja o que for, poderão discutir para sempre. Então, vivem num mundo de uma eterna discussão. Dessas discussões todas, aprende-se as necessidades. Diante das necessidades, podemos provê-las, essas necessidades, e fazemos negócios de prover necessidades e desejos, e ânsias, e profanações. Em todos os tipos viciantes que possam existir nesta terra. E podemos ainda legislar sobre isto. Porque a lei entra para nós e a justiça também. Podemos legislar a favor daquilo que vamos realizar a obra para suprir os desejos. Mas se ainda precisamos a mais, inventamos mais desejos. Mais intenções dentro de tudo isto. Sabe o que vão de tudo isso nós estamos levando para um grande esquecimento do fundamento. Então o fundamento desaparece. Estamos em sequelas, em discussão infindáveis. Com os emocionais dos piores possíveis. E então, o que podemos dizer que nós amamos muito e fazemos tudo pelo amor, por algo, e se for engano? E se porventura isto for engano? E se porventura entendemos do modo que quisermos, de que o amor é isto perante nossos semelhantes, perante nossos filhos, perante tudo o que possa ser, porque a partir da origem somos viventes, filhos do Pai. Filhos do Pai, já que este Pai nos sustenta e sustenta tudo. Onde podemos nos encontrar seres sustentados com outros seres sustentados, e de que a origem disso, do fundamento reina,
e que este fundamento gera da capacidade do verbo gerar, porque existe algo que adentra em nós, numa das 7, que é gerar, depois é conceber, depois é conhecer, depois aí que está no quadrante de tudo, a lei e a justiça, porque a lei está em qualquer parcela existente. Se ela não existisse, vossos caminhos, vossas unhas teriam 10 quilômetros, vossos pés teriam um de 20 e outro de 2, de 1000 léguas. Existe a lei. Existe a lei dentro do primeiro princípio, que é orgânico, do segundo, do terceiro, do quarto. Quando vamos nos aprofundando, estamos indo no caminho da origem, da ancestralidade nossa, que diz respeito do que somos e que viemos deformados, gigantemente deformados, todos nós, e fomos para as profundezas de um oceano, para ter a possibilidade de demonstrar e saber disto. Então, este é o fundamento do portal da edificação. Será que estará esquecido? Mas logo, em breve, quando acender a luz lá de fora, tudo isto desaparece como prova real, indiscutível, que somos tomados totalmente, porque vivemos lá fora e somos impotentes perante isto. Já que ao raiar do sol, antes do raiar do sol, tudo será diferente. Não será. Então, se existe uma distorção, uma deformação, ela em si mesma age perante tantas deformações que existem no mundo. Então, temos uma ala de um tipo de deformação. Depois temos outra ala de um tipo. Multiplica-se por dezenas. Escolhemos uma. E naquela deformação, guardamos algo em nós. Lá da terceira camada para cá, de que somos guardiões de algo impreterível. Ninguém coloca a mão naquilo. Somos defensores daquilo. E temos todas as justificativas para todos os atos que temos, seja qualquer um. Então, se inflados de uma deformação caminhamos na lateral, e desta lateral está muito distante da origem, consagramos a nossa vida assim por todos os nossos semelhantes. E daqueles que puderam andar na lateral, vós andeis na lateral, eu também. Podemos nos conhecer melhor? Podemos tomar um café juntos? Parece que nos entendemos tão bem. Então, vós acheis isso? Eu também acho isto. Nós consagramos até um ato dentro disto. Quando temos a revelação disto, a origem, o ato, vale o maior ouro de todos os ouros. Porque a partir do elemento ouro, o elemento ouro, indiscutivelmente, o grande elemento, que não oxida, que será eterno, e assim por diante, ele tem um fundamento. Então, no mundo existia um fundamento do ouro, desde a ideia de medieval até que pudesse todos os místicos produzirem qualquer elemento no elemento ouro. Isto é nossa alquimia. Como é? Sairmos do ouro, irmos para a prata, depois ir para bronze, e depois ir para o granito. E depois o granito, nós entendemos e justificamos que é o grande elemento, o maior elemento de todos os elementos. E ficamos bravios. Então, só algo que podemos deixar para todos vós, e milhares de seres que estão aqui como todos vós, invisíveis aos vossos olhos, nada distinto dentro da natureza humana e espiritual. Como vós. Então, vamos alocar uma data. 50 anos. Quantos estarão aqui? Estarão lá, invisíveis aos olhos dos que estão aqui. Simples, claro. A revelação que nós temos é que se existir um lugar onde a origem se apresenta, uma novidade, ela pode olhar para
para todos os nossos enganos e flagrar algo e podemos transpirar frio, transpirar, transpirar e transpirar muito e ter uma revelação, nossa, foi tudo engano. Mas eu caminhei pelo ato do engano, reuni seres no ato do engano e depois outros também, e nós tomamos café juntos e talvez copulamos juntos. Isso quer dizer corresponsabilidade do seu ato, da sua existência em tudo. Ponto de origem. Aí a grande questão, como reencontro o ponto de origem. Em primeiríssimo lugar, o Criador. Em primeiríssimo lugar, nós temos 7 entradas que nos faz, principais que nos faz o gênero humano espiritual. Recepcionamos. E desse tudo que recepcionamos, em toda a partitura do que é deformado, vai consumindo aquilo. E tem seres que gostam de deformação, encurralam deformações, fazem alimento da deformação, e ficamos alimentos, e ficamos pobres de espírito, grandes na vida externa. Podemos ter muito na vida externa, se estivermos fora da origem não temos nada. Mas se estivermos na miséria, é a extrema deformação também, porque na miséria não cabe na natureza humana e espiritual. Nós fomos feitos por uma prosperidade legítima, jamais a miséria. Então a miséria do mundo é o lixo da deformação. Então não é como mendigos que pagamos e provamos para o espírito da nossa... Nós provamos para o espírito na nossa prosperidade, e ela é o limite da prosperidade, único e absoluto e total, inquestionável. O atributo diz que a revelação, mais uma vez, 2, 3, quando abrirem o portão, entrarem em vossos automóveis, estarão exatamente no caminho daquilo que, dentro da nossa impotência máxima interior, encontramos dentro das deformações de todas as impotências e ficamos impotentes. Aí justificamos, um dia que não for mais impotente, aí vou seguir o caminho da lucidez e da luz. Um dia. Primeiro apagamos todas as luzes e depois falamos assim, um dia, porque Deus Todo-Poderoso vai me dar e todos os anjos da guarda desta terra vão me salvar e acender a luz. Quando acenderem, nós apagamos. Quando acenderem, nós apagamos. Quando acenderem, nós apagamos. Porque nós só sabemos viver na escuridão. E se vier uma mão de luz e pegar na mão de luz de nós e falar, venha, siga-me. Está muito longe de casa. Sabe o quê? Não, a minha casa é onde eu entendo que vou daqui a pouco. E é onde eu vou acender a luz e não vou estar na escuridão. Isto é uma verdade crística. E é inexorável. Então Cristo pode ter pronunciado nesta terra, mas disse principalmente, existe uma integralidade que aconteceu. Quer dizer que todos, uníssono, de todas as entradas se abraçaram. Quando há totalidade, a luz acende. Quando não há, a luz não acende. Esta totalidade é tudo aquilo que podemos estar revelado. Onde está a totalidade que não está no interior deste ser vivente, que não proporciona a capacidade de acender a luz? Então pegue uma lâmpada, tente acendê-la. Se por acaso estiver deslocado daquilo que da sua totalidade não exista, a totalidade de uma lâmpada é que nem nós mesmos. Se não houver a totalidade, não acende. Cristo é uma luz, uma lâmpada acesa, porque uma totalidade fez-se acender, e ele disse, nós todos somos filhos do Pai, somos filhos de Deus.
Então, o Criador não fez em castas e separou. Dentro do maior mistério que possa se estender, que é indiscutível, estamos no fundo do oceano. Se estamos no fundo do oceano, é porque uma deformação existiu em nós, civilizatória, aos milhões e milhões de seres que reinam, e vindo e voltando, vindo e voltando, procriando, em desespero, sabendo que mais alguns passos podem não estar mais nesta terra, mas ainda assim tem a arrogância maior do mundo, porque gera em si mesmo a capacidade de entender que é Deus e semideus, e de que gera em si mesmo que diz que na capacidade cerebral que tenha particular, ele é muito importante, e a capacidade cerebral dos outros são menos importantes. Sabe o que é menos importante para todos nós? A potência divina, que renda o que restou para nós ou não, ou de que temos. Se a potência divina está em nós, tudo está em nós. E não há tempo de envelhecer, e nem não o tempo de nascer, de que seja isto, de que entendemos, a potência divina não está porque envelheci, meu corpo envelheceu. A potência divina não tem tempo. Justificamos a nossa falência do que andamos nesta terra, de que a potência divina não está em nós porque envelhecemos. A potência divina não está em nós porque enfiamos no nariz, nos nossos passos, nos nossos atos, nos nossos combinados, onde copulamos. Isto é exatidão. Fora de lá, isso será discutível. Eu não entendo bem isto. Mas para mim não é isso não. Meu cérebro é maior do que tudo. Ele é o feitor de tudo. E a discutibilidade. Então, se existe uma menção de feitiços e feitiçarias, como tudo que está, por aquilo que é grande, está na feitiçaria dos grandes feiticeiros. Então, os grandes feiticeiros sabem como retirar a potência divina em nós e fazer essências. E basta pisarmos como arrogantes e, de repente, esta vai para algum lugar de inteligências que sabem realizar isto, do contrário da luz. Então, o contrário da luz está com tudo na mão. E o a favor da luz é congênere. É possível, talvez. É uma ilustração. É uma ilustração de Buda, é uma ilustração dos orixás menores, orixás maiores. De todos os deuses orientais, de todos os deuses africanos. Então, a Umbanda, uma das ordens deste portal de edificação, de que já tratamos disto, quando subimos a montanha, todas elas, em distâncias grandes, quando chegamos no cume, é o mesmo ar. É a mesma visão, é tudo o mesmo. Aí encontramos uma mesma linguagem. Então a Umbanda disse que tem artimanhas dentro de ser milenário, de um modo que possa levar a um ser vivente a reencontrar-se. Mas aonde este ser vivente quer reencontrar-se? Com seus recursos, com seus maneirismos, com suas intenções. Então, de que tamanho? De que tamanho é este? Da grande capacidade da Umbanda no quarto elemento civilizatório, que tem muitas maneiras de nos servir. E depois tem uma camada da Umbanda que sabe o que tira a luz. Então, Raquel e Sofia
somos premiadas com algo. Temos as visões do que tira a luz, e do que traz engano, e de que ficamos importantes. Pronto. Ninguém escapa. Então não há idade nesta terra. Existe a potência divina em nós, que vai para todos os cantos. Então, já viram? Então saibam disto. Quando encontrar alguém de corpo de organismo bem velho, procure se soberanamente ali vir a luz. E a potência divina estar lá. Sois pobre e mendigo perante aquilo. Isso traz para nós todos uma grande libertação de uma crença, de que esvaziamos a vida à medida que a vida se esvazia em nós, de que nosso corpo orgânico se envelhece. Mas se não encontrarem ninguém, então saibam todos vós, este ninguém que não encontram, é que soberanamente caminhou nesta terra, como se fosse o rei de tudo, que pudesse pisar do jeito que quisesse em tudo, e encontrou donos que retirou um pouquinho da potência divina, faz fios invisíveis, e aqui a Sofia não está falando profeticamente, nem pseudamente, nós estamos falando dentro de nossa visão, e somos caminhantes de grandes fios que nos tomam, como grandes tubos que saem de uma caixa d'água, imensos, que esvazia. Então, quando enche, esvazia. A potência de encher é uma só, e esvazia. Isto somos todos nós. E não estamos ausentes daquelas que se manifestam, já que somos muito antigas, e já rastrejamos o inferno, já cheiramos de tudo aquilo, de onde tudo desapareceu. E a luz, mais do que não existe, é persistente e não continua não existindo. O apogeu disto é que aqui tem uma retenção para nós todos. Uma propriedade de uma retenção em benefício de seres que dentro da lei tiveram uma proposta de trazer bem lá no fundo de nós encarnados. Uma competência de uma potência bem pequena, mas o suficiente para estarmos aqui. Uma pequena potência, e de que fecha, separa alguns principais ou poucos fios que tiram esta potência está em vós. E algo acontece. Então, será que pensando resolvemos? Raciocinando resolvemos? Inventando 50 tipos de emoções resolvemos? Só algo que resolve. Potência divina em nós. Ela é soberana e resolve tudo, num instante. Bendito, bem proferido seja esta possibilidade entre nós. Então, a Sofia está a serviço, a trabalho, e se está a serviço e a trabalho, está no interior de uma ordem, e de uma ordem, uma inteligência maior diz, realize esta obra, e nós realizamos. E quando realizamos esta obra num tema indiscutível, agora, se realizamos esta obra, é que temos em nós tudo que tratamos e de onde estivemos. E nas minúcias de onde precisamos nos purificar, precisamos voltar. Voltar. Porque quando um pouco passo a mais, não vai, aí temos um peso, este peso olhamos, e está em algum lugar onde precisamos retornar, mas não em sofrimento, em bem-aventurança.
Então não estamos em sofrimento, mas algo rege a lei. E a lei trouxe nossos pés aqui. E levará os vossos pés aonde os pés precisam estar. E talvez os pés já estão onde precisam estar, com uma oportunidade imensa. Revelai-vos. Então, enquanto há dois modos de reencarnar, um consciente e outro absolutamente inconsciente. Sem saber do que vem e vão, e outro consciente. Sabem por que voltarão. Terão demonstração por que voltarão, é isto que apresentamos aqui, perante milhares de seres, sabem por que voltarão. E estremecem, e transpiram o elemento água deste campo de vida, onde é reinante e abundante. E olha onde reinamos. Então existe algo para nós aqui, um pouquinho condensado, que tratamos sempre do quarto elemento e do quinto elemento. Quinto elemento é elemento, não é um quinto lugar de vida. O quinto elemento denominamos que chama paz viva e ativa. Sintam um som um pouquinho. É um elemento. Então, seres de muitos campos de vida utilizam este elemento para produzir o que quiserem. Ele cai do quinto elemento para o quarto elemento, que é esse civilizatório, de tal modo fica tão imperceptível, que nenhum aparelho humano possa dizer: estou vendo algo diferente, de tão imperceptível que é, mas está em tudo. E então um contingente para todos vós e para todos nós, dentro da lei e dentro da fidelidade desse portal de edificação, onde todos que se expressam aqui farão esta trajetória sempre, do primeiro capítulo. Só não será no segundo, mas o segundo, cada um por si só, poderá realizá-lo. Mas para realizá-lo, precisa acender a luz. E este trajeto nós vamos traçar para todos vós. Existe uma passagem que não está a milhares de quilômetros em alguma montanha. Ela está em tudo, em todas as partes, esta passagem está. Esta passagem significa sair do profundo fundo do mar e passar para a superfície. Esta passagem tem uma porta, e está aqui e lá. Não tem algo que onde não possa estar e ao mesmo tempo não existe. Porque no modo da escuridão total, ela desaparece. E como ela está num ponto de materialização distinto do encarnado, ela não existe. Esta passagem, na inteligência maior da inteligência maior, na alquimia da alquimia, trouxe como teste para todos nós. Ela só abrirá quando houver presença em nós. Presença quer dizer uma totalidade da potência divina em nós, soberanamente, em todos os tons nossos. Então, quando pensar, abraçar o que é sentir, o sentir, abraçar o conhecer, abraçar o que é gerar, é uma totalidade dessa. E que não temos chamados de toda parte, e que não temos uma multiplicidade de seres que nos consomem, e de que estamos limpos. Se ficarmos na frente desta porta, ela abre por si mesma. Foi feita para abrir na total presença da natureza humana e espiritual. Se ela se abre, existe algo muito intrigante.
temos um empuxo. O empuxo quer dizer aquilo que nos leva, independente do que nós programamos que fosse. Quando reencarnamos, tem um empuxo. Então nós estamos em uma predisposição de um campo, temos um empuxo. Este empuxo traz para um útero, que já está pré-existente no ponto de que ele possa adentrar. Isso chama-se um empuxo. Num instante que estamos de olhos abertos, num leito, num instante não estamos a mais, temos um empuxo da morte. Mas é um instante, é um segundo. Um segundo, não fecha mais o olho, ou não abre mais o olho. Isto chama-se empuxo, é claro. Quando abre essa porta, quando estamos nesta totalidade, tem um empuxo. Neste empuxo não é alguns passos que damos, o empuxo nos leva a algo. E sempre traduzimos como um rito de passagem. Um rito de passagem é de que aqui está antes da porta e depois da porta. Tudo é absolutamente distinto. Jamais vai ser a mesma coisa. Entramos num estado de profundo, absoluto descanso. Mas não é o descanso que podemos imaginar, de que podemos tirar as férias deste mundo e colocar os pés para cima, como vimos em todas as partes, e vou descansar. Vai descansar? Um descanso profundo. Esse descanso profundo é de tal modo que quando adentramos nele, não precisa mais nada, é só ficar ali eternamente. Mas quando acontece isto, tem um outro empuxo, que falamos de rito de passagem. Entramos num lugar de profunda gratidão, mas não é uma pequena gratidão que temos um dia e depois outro. É uma gratidão em totalidade. Nesta gratidão em totalidade, é como se estivessem, grosseiramente tratando, como se estivessem sem água por 7 dias. E no último dia, em desespero absoluto, chega uma água predisposta e fresca da fonte, e alguém diz, toma, e toma, quando toma a totalidade daquela água. A gratidão é tão gigantesca. Tudo é grato. O organismo é grato, o espírito é grato, o coração é grato, tudo é grato. E temos uma gratidão imensa. Quando temos essa gratidão imensa, qualquer um nesta terra, na gratidão máxima do último dia, da querência de estar vivo e receber uma água mais fresca da fonte, olhamos para cima, quem for, porque no ato da capacidade, do sofrimento do que significa estar em sede absoluta, desapareceu que entendemos por nós, porque nós somos muito espertos, que Deus não existe. Olhamos para cima e Deus existe. Então, ali não estamos num seminário, desde o princípio que tratamos do indiscutível. Se no empuxo de gratidão imenso, e num rito de passagem, há um outro independente do que queremos ou não, quero ficar eternamente nesta gratidão. Existe um empuxo, não porque lemos no livro, porque passamos nisto. E é para todos possível, das bilhões desta terra, de que possa isto. Quando entramos nesta gratidão imensa, num empuxo, num rito de passagem, entramos em oração, seja em qualquer lugar e para a terra todo este planeta, entramos em oração. Então, neste istmo bem pequenininho que estamos, nesta retenção bem pequena que estamos, podemos saborear bem pequeno que seja o que é orar. Não há nenhum esforço. Não há apêndice de que vou orar amanhã
e de que vou precisar orar. Vou orar agora. A totalidade desta pequenez, desta retenção, de que entramos em oração. Parece que nossos pés estão em oração, nossos joelhos estão em oração. A oração condiz que estamos consignados do Criador para a criatura. Não tem um apêndice verbal, ou pode haver, já que o verbo é de Deus, e o verbo está em Deus, e o verbo está em nós. Já ouviram isto? Então o verbo significa algo que mistério insondável, que foi dado para todos nós, articular o verbo, que vai para todos os lados. Então podemos aqui articular o verbo. Quando estamos em oração, mas há um apêndice para todos vós. No que inclui tudo isto? Há seres aqui, em petição imensa, transpirando. Muito. Pode ser um ente querido, pode ser um ser que traz dentro do consignado, no sangue, na alma, de proximidade tão grande, que ambos precisam ir juntos e caminhar juntos. Então é permitido que adentrem, mas há uma triagem, porque só adentra o que possibilitará uma entrega para todos vós, que seja de benefício e de luz. Se for de engano, não entra. Se for perniciosa, não entra. Para todos vós aqui que estamos, nós todos, podemos recepcionar algo que nos vai ser dado para o vosso fígado, porque o fígado é divino, para aquilo que almeja por vossos semelhantes. Mas olha bem, então o que vai recepcionar é que de verdade precisam. Então talvez tenha uma petição de que precisem de algo que refresque. Mas a precisão é que, na verdade, é que precisam de um cobertor que aquece. E será entregue aquilo que precisam. Então aquele que entra tem a evidência de que precisam de um cobertor que aquece. E talvez esteja em vossa petição, no verbo, algo que refresque, algo que facilite, algo isto ou aquilo. Então tenham, não uma crença, a fé, e de que sejam honestos e que seja entregue, eu quero aquilo que de fato preciso. Só que o de fato preciso pode mudar a vida. Porque o de fato preciso pode mover as pernas e retornar para onde precisa e dizer assim, nossa, o que me entregaram não era o que eu queria. Tudo isto está acontecendo agora. E aqui a Sofia recepciona de bom grado o que de verdade nós precisamos. Então podemos saber o que de verdade nós precisamos pelo que recebemos. Então nós estamos recebendo o que de fato precisamos. Então recebam o que de fato precisam. Então existe um auditório para tal imenso. No edifício deste portal de edificação, quando edificou, não precisava de um amplo salão nobre. Não precisava. Precisava de algo mais simples possível. Um lugar e umas cadeiras apenas. Porque o grande recinto está
na capacidade nossa de integralizarmos, porque vamos encontrar o palácio do palácio. Então, se for por vossos filhos, se for por vossos pais, por vossas mães, por vossos cônjuges, queiram aquilo que ele precisa, não aquilo que vós quereis que fosse. O que eles precisam, o que ele precisa. Então, se tratar assim, preciso que meu filho arrume um labor, um trabalho. E nós diremos, ele vai receber o que ele precisa. Se nós precisamos ter um convite especial, cuidado com o vosso alimento. E tem algo que recepciona e que está escrito bem grande, cuidado. Não maltrate vosso organismo. É o que está precisando. Isto vai ter uma tendência. E parece que no próximo prato tem algo que diz, nossa, preciso tomar cuidado. É isto que é o que precisamos. Então, neste ato entre nós, retornando ao selo original, ao inquestionável, quando tiver muita discussão, caiam fora e vão para a origem. Se a origem não for alcançada, estamos deformados e temos. Então, procuramos ir soberanamente, transpiramos, ficamos sedentos. Do que nos toma o suficiente que não permite que há um olho ou uma visão, ou uma voz, qualquer sinal. E no último rito de passagem, num empuxo natural, que reúne tudo que tratamos aqui, que é a consagração. A consagração é que tudo desde a entrada principal, do descanso, da gratidão, da oração, e daquilo que a verdade é para nós, e de tudo que a prosperidade é para nós, nós fomos feitos pela criação para a prosperidade. Então deram-nos a prosperidade. Algo acontece. Algo acontece. Esta consagração entre nós implica dizer que há um cálice. A consagração é um cálice para qualquer ordem. Quando ela atinge a consagração, é um cálice. Neste cálice, transpõe toda a capacidade de nós, de tudo que podemos dentro desse momento, desta progressão. E é um mistério que inclui que, sem esta taça, estamos perdidos. Consagração, a mesma taça que Cristo levantou, a mesma taça que um orixá maior levanta. Simples, sem esforço, direta, indiscutível. Se a discussão conseguir trazer e fazer realizar a consagração, traga aqui para nós e será bendita.
Bem-aventurados todos que sobrepujaram todos os enganos desta terra e encontraram o seu trajeto de volta. E saibam, eu sou a luz, a verdade e a vida. A verdade e a vida é um traçado onde se fez de um conduto entre as profundezas e a luz. Então talvez Cristo não seja uma alegoria lá fora. Cristo é nós. Cristo quer dizer, e todos os grandes seres que se totalizaram, quer dizer que demonstram que todos nós temos esta possibilidade. Somos um milagre. Não somos. E nem temos caminhos onde tudo possa retirar isto. Este é o lugar que acumulamos os bens divinos. Quando estiverem num grande ódio, quando estiverem numa grande ganância, quando estiverem assim e acolá numa grande cópula, saibam, este é o lugar de onde esvai-se a potência divina. Então haverá de tudo estar na corresponsabilidade absoluta e total. Então, como seres da natureza humana experientes e viventes, podemos acumular juntos. Que assim seja. Salve, filhos e filhas. Então, lentamente podemos encerrar. Não tenham pressa para encontrar o portão lá fora. E sabe, quando abrir o portão, isto desaparece. E tenho a revelação disto. Que assim seja.